Fala pessoal, bom dia a todos. Hoje é dia 4 de outubro, quarta-feira, começando mais um XP Connection. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso programa da semana passada. Então, na semana passada a gente mostrou para vocês quais eram os principais destaques, os principais eventos para o investidor ficar atento até o final do ano, então para esse último trimestre. Internacional. Então a gente falou sobre China, sobre o congresso político que vai ocorrer por lá e mais para o final do ano, em dezembro, as decisões de política monetária e fiscal. A gente comentou sobre a reforma tributária que o Trump vai tentar emplacar nos Estados Unidos, a reforma que deve ter a votação final, de fato, só em 2018, mas que a grande negociação, a grande parte dela vai ocorrer agora, em 2017, então é importante olhar, porque qual é o problema? Boa parte da proposta que foi enviada para o Congresso americano, ela tem uma divergência muito grande, então muito provavelmente ela ainda vai ser desidratada por lá, então é importante ficar atento a isso. Também a gente falou sobre a Europa, que a gente deve ter o Banco Central Europeu postergando o programa de compra de ativos por mais um ano, mas reduzindo o seu nível, e também alguns eventos políticos por lá. Então quem quiser reassistir, quem não conseguiu acompanhar, esse programa foi colocado online no Dailymotion, a gente enviou para a base de assessores, então quem tiver interesse é só entrar lá. Hoje então a gente prossegue e fala sobre o Brasil. A gente comenta agora sobre 3 principais temas que eu dividi aqui para vocês. Hoje eu vou fazer o programa aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre a parte de agenda econômica, o que tem de interessante para ficar atento sobre dados, alguma novidade, qual que é a dinâmica da atividade para esse final de ano. Também a parte política, com a segunda denúncia contra o Temer, alguma possibilidade ou não de reforma da Previdência, falar um pouquinho sobre isso. E por último, e na verdade vou começar, também a movimentação de partidos em torno dos seus pré-candidatos para as eleições de 2018. Então, para quem não acompanha essa dinâmica do programa, a gente começa com a apresentação, eu vou falar agora um pouquinho sobre esses 3 temas e você pode fazer uma pergunta no chat, mandando qualquer sugestão, se tiver algum problema de áudio, som, também avisem por lá e depois, ao final da apresentação, eu respondo todas as perguntas de vocês. Então, sem mais delongas, começando agora a apresentação na tela, o que eu coloquei primeiro para todos aqui? A pesquisa do Datafolha, ela foi apresentada no último final de semana, e a grande manchete foi que o ex-presidente Lula, ele aparece liderando todos os cenários. Então eu coloquei 2 aqui, com Dória e com o Alckmin. E também nas simulações de segundo turno, o Lula, a barra vermelha, ele ganha em todas as situações, ele só empata tecnicamente com o Moro, mas o ex-presidente Lula mostrando que realmente tem uma força ainda, uma memória eleitoral muito forte, ele tem um piso muito alto. E isso está se demonstrando nas pesquisas novamente. Agora, o que é interessante olhar para esse último trimestre do ano? Primeiro, acho que tem uma disputa entre Alckmin e Dória pela candidatura do PSDB, que ela deve ficar mais clara sobre quem deve ser o candidato até lá. Essa pesquisa do Datafolha foi interessante, porque foi a primeira pesquisa que colocou Alckmin e Dória juntos, e o Geraldo Alckmin apareceu à frente do João Dória. Lembrando que o João Dória estava falando em nossas entrevistas que era importante escutar as pesquisas e não só as prévias internas do partido do PSDB. Então ele estava querendo como trunfo colocar essas pesquisas para ganhar sua candidatura do PSDB. Mas o que aconteceu foi que a primeira pesquisa que apareceu entre os dois, ele ficou atrás do PSDB. Outro ponto interessante que foi pouco destacado sobre esse cenário. Esse cenário aqui é sem o Lula com os dois. Sem o Lula com os dois, o Alckmin e o Dória, ou seja, um PSDB já tem 16%. Então, embora com o Lula eles apareçam com pouca expressão nas pesquisas, agora eles já mostram 16%. Então mostra que o PSDB é interessante se decidir sobre esse candidato e se juntar para que ele comece a aparecer competitivo nas pesquisas, mas esse é um dos principais pontos. Outro ponto, acho que assim, o principal ponto é o Lula, se ele realmente vai ser candidato ou não. Hoje tinha uma matéria interessante no Valor, falando que o PT talvez fique na decisão de Lula, independente se ele possa ser candidato, se essa justiça não deixa, mas que eles defendam o nome do Lula.
recentemente a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela falou que até dezembro... Não, pode botar a apresentação de novo na tela. Acho que... até dezembro o PT ele deve se decidir sobre essa candidatura. Então, se vai ser o Lula, se vai ser o Haddad, já tem cenários com o Haddad, já tem até cenário de segundo turno com o Haddad contra a Alckmin, o Haddad ainda pouco expressivo, o Haddad tem pouco apoio interno do próprio PT, então isso é um dos principais entraves para a sua candidatura, mas o Lula está levando o Haddad para diversas comitivas, diversas carreatas, para tentar alçar o nome do Haddad, ou até se o PT apoiaria o Ciro Gomes, do PDT. Então também já tem simulações de segundo turno do Ciro Gomes contra o Alckmin, contra o Dória, enfim. Essa é uma das... Então são alguns pontos aqui interessantes. Acompanhar se o Alckmin ou o Dória, quem dos dois vai ser o candidato do PSDB, se o Lula de fato sairá pelo PT, se o PT vai apoiar o Ciro Gomes, se vai apoiar o Haddad. E outro ponto, obviamente, é o Jair Bolsonaro, o atual vice-líder nas pesquisas. Ele é do PSC, mas ele já se acertou com o PSC sobre a sua rescisão, sobre ele vai deixar o partido. Ele tinha sinalizado que iria para o PEN, que é um partido pequeno, pouco expressivo, mas que tinha dado todo o apoio ao Bolsonaro e que daria toda expressão, o Bolsonaro poderia fazer exatamente o que quisesse por lá, eles deram o espaço que ele quiser. No entanto, eles têm pouco tempo de televisão, então agora o Bolsonaro recentemente está começando a flertar com o Muda Brasil, um partido do Vladimir Costa Neto, que ainda não está registrado, mas pode ser um partido para o ano que vem, que tem uma aliança já engatilhada com o PR. Isso daria cerca de 2 minutos de tempo de televisão para o Bolsonaro, que é algo bem relevante, bem valioso para as disputas do ano que vem. Já fazendo um link com os próximos slides, outro nome que já começa a aparecer é do Henrique Meirelles nas simulações, porque o Meirelles já meio que foi lançado, se lançou, né, como pré-candidato pelo PSD, partido do Gilberto Kassab, um partido com muitos deputados, com uma gama muito interessante, mas que por enquanto ele aparece pouco relevante. Mas por que é importante olhar o Meirelles agora já? Porque isso implica também no avanço da agenda econômica. Acho que boa parte dos deputados enxerga alguns temas muito polêmicos, que podem se desgastar muito com a sua base, e fica um pouco mais difícil ainda que os deputados decidam votar nessas propostas da agenda econômica, sendo que boa parte dos frutos seriam colhidos pelo Meirelles na candidatura de 2018. Então, isso talvez seja uma movimentação ruim, pensando em agenda econômica desse ano. Mas, de qualquer forma, é importante ver como é que vai ser, se realmente o Meirelles vai ser candidato. Acho que a candidatura do Meirelles agrega muito ao debate eleitoral, porque o Meirelles não negaria, nem esconderia, não evitaria nenhuma pergunta sobre se ele acha que é necessário fazer reformas, reforma da Previdência, reforma tributária. O Meirelles elevaria um pouco o nível do debate. Agora, outro ponto para o final desse ano são as duas reuniões do BC, do Banco Central, que se reúne no dia 26 de outubro, finalzinho desse mês, e no dia 6 de dezembro. A gente tem aqui no gráfico a Selic ao longo de 2010 para 2017, em preto. Em vermelho a gente tem a expectativa de 12 meses do IPCA suavizado. E em amarelo o juro real. Então o juro real em queda, e agora a gente tem a expectativa de que no dia 26 de outubro o BC faça um corte de 0,75 nessa reunião. Acho que boa parte do mercado está precificando isso, talvez acho que depois da última reunião foi bem sinalizado que o BC vai reduzir o seu rinimo de corte de juros. Não é para ficar preocupado, não é uma notícia negativa, é simplesmente o BC está cortando já faz tempo, como vocês podem ver a linha preta, já está cortando juros faz um belo tempo, e agora ele está chegando no final do seu ciclo. Então, para chegar no final do ciclo, ele está diminuindo a magnitude dos cortes, simplesmente para suavizar esse final. No dia 6 de dezembro, ainda está bem aberto. Por quê? Então, no dia 26 de outubro, muito provavelmente, o BC vai levar de 8,25 para 7,5 a taxa de juros.
E aí fica em aberto para o dia 6 de dezembro, se de fato ele vai em linha com o que está precificado hoje no Focus, que é 7, ou seja, mais um corte de 0,5 no dia 6 de dezembro, ou se ele vai além. Então a gente tem inflação bem baixa, o Boletim Focus já está quase baixo, novamente abaixo de 3, ou já está levando para 3 a expectativa de inflação para final desse ano. Para o ano que vem já está quase abaixo de 4%, lembrando que a meta é 4,5%. Então, fica aberto se o BC ainda pode ir além para dezembro, ou se ele reduziria de fato 0,5 e talvez alguma coisa no começo de 2018. Enfim, essa parte ainda está bem incerta. Então, é importante para preços de ativos, para ações também, como que vai ser essa dinâmica em outubro e em dezembro e também para o ano que vem. Então, outro ponto a ficar atento. Mais um tema é que a conversa com o primeiro seria a segunda denúncia do Temer e também a possível tentativa da reforma da Previdência voltando. Então, essa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, ela deve tramitar ao longo de outubro, deve encerrar a votação no final do mês. Então, muito provavelmente o Michel Temer vai conseguir barrar novamente essa denúncia. Acho que mais interessante para você ficar atento é a negociação de bastidor. Por que a negociação de bastidor? Porque na negociação de bastidor a gente está vendo, por exemplo, ontem, na segunda-feira, o Michel Temer se reuniu com o Geraldo Alckmin. E o que aconteceu? Na primeira votação, na primeira denúncia contra o Temer, ficou um mal-estar entre PMDB e Geraldo Alckmin, porque o Alckmin teria incentivado deputados do PSDB de São Paulo a votar contra o presidente. Então isso gerou um mal-estar muito grande, o Alckmin fez essa aposta, e agora o Temer se reuniu com o Alckmin disse que não vai interferir, mas meio que deu a entender que apoia que os deputados votem a favor do Temer, e o Temer e o PMDB já reagiram, já deram aqueles comentários, aquela resposta meio que para agradar, e também falaram que não descartam talvez um apoio para o governador nas eleições do ano que vem. Então essas negociações são interessantes, porque já mostram os partidos se articulando para o ano que vem, para as eleições de 2018. Então essa segunda denúncia vai envolver muito mais isso. Agora, o outro ponto, o ponto da direita que eu botei a foto do Meirelles, por que é importante também olhar se a gente ainda vai ter ou não alguma tentativa de reforma da Previdência? Porque, obviamente, a conta está batendo e se a gente conseguisse antecipar alguma parte dessa votação, nem que seja já colocar a idade mínima, mexer no tempo de contribuição, isso já adiantaria um debate que é inevitável para 2019. Acho que 2018 a gente dificilmente vai ter alguma discussão sobre isso, mas 2019 acho que boa parte dos candidatos, a visão da casa é que um candidato que siga com essa agenda deve sair vencedor, vai ter que realmente correr contra o tempo e aprovar uma reforma da Previdência por conta de diversos pontos que a gente já botou aqui. A gente já fez programa sobre a reforma da Previdência. Quem é cliente tem na área alugada um relatório sobre a reforma da Previdência e sobre a situação das contas públicas do Brasil, por que é tão essencial essa reforma assim. Então, acho que muito provavelmente a gente vai ter essa discussão em 2019 e seria proveitoso se o governo conseguisse já adiantar alguma coisa agora em 2018. Acho que esse é mais um ponto para ficar atento. Então, esses são esses três temas, voltando às decisões de juros, a movimentação partidária e essa agenda política. Agora eu volto para mim, só um quarto tema que a gente não colocou aqui nos slides, mas que de fato também são bem importantes para esse finalzinho de ano, é a recuperação da atividade. A gente deve ter já agora no final desse último trimestre a atividade mostrando uma recuperação mais interessante. Então, só para dar um exemplo bem legal para vocês. Então, a gente tinha os dados de crédito melhorando ao longo desse ano, mas muito mais para pessoa física. Pessoa jurídica bem estagnada. O que a gente pode começar a ver já nesse finalzinho de 2017 e com certeza em 2018? Então, uma melhora nos dados de crédito para pessoa física. Então, pessoa física que estava melhorando aquele dado de cheque especial, é o pior tipo de crédito para melhorar para pessoa física.
Agora a gente já começa a ver uma melhora em dados de crédito para aquisição de eletrodomésticos, de automóveis. Já é uma recuperação mais consistente do crédito no Brasil. Para a pessoa jurídica, acredito que boa parte dos números de recuperações judiciais que estavam piorando muito ao longo de 2016, começaram a dar uma estancada ao longo de 2017. Isso também é uma tendência a continuar no finalzinho, nesse último trimestre de 2018. Pessoa jurídica deve também começar a melhorar um pouco já nesse final de ano e com certeza ao longo de 2018. Acredito que esses dados de crédito são uma notícia muito positiva. E óbvio, conversam com o slide de juros, né? Então, com essa redução de juros mais forte, tem um delay, digamos, demora um pouco para a redução de juros chegar na economia real, demora um pouquinho, mas isso já começa agora, depois desses cortes mais maciços de 1 ponto percentual do BC, eles vão começar a impactar com mais força a economia real. Política monetária tem efeito, política monetária funciona, e eles vão realmente impulsionar um pouco mais a atividade. Se no primeiro semestre a gente teve aquele dinheiro do FGTS que injetou bastante no consumo das famílias, agora nesse último trimestre vai ter o dinheiro do PIS/PASEF, que é para idosos. Eles são cerca de 15 bilhões a mais que vão entrar na economia, que vão entrar em consumo, que vão ajudar essa parte da economia já nesse finalzinho de 2017. Também é um ponto para ficar atento. Então a gente vai ter vários pontos pequenos que vão começar a mostrar a economia do Brasil recuperando. A gente vai começar a colher frutos de todo esse aperto que foram 2014 para cá, que foram esses anos bem ruins. Então a gente vai ter já no finalzinho de 2017 um pouco de alegria, digamos assim, com a atividade retomando. Então a gente está tendo vendas varejo melhores, produção industrial melhor. A gente deve ter os próprios dados de crescimento do PIB no terceiro e no quarto trimestre que vão ser divulgados agora, o terceiro vai ser divulgado agora nesse final de ano, mostrando uma atividade mais robusta. A gente começa agora em outubro a época de divulgação de resultados de empresa para o terceiro trimestre. Também é interessante ficar atento se eles já vão conversar com isso, se a atividade já vai começar a mostrar uma melhora no balanço das empresas. Então a tendência é essa, a tendência é que a gente termine 2017 com aquela sensação de que o pior realmente já passou, a confiança dos agentes, tanto do consumidor quanto dos empresários, já deve caminhar para romper a barra do pessimismo, que é aquela de 100, que a gente está há faz tempo, e a gente vai começar a mostrar realmente que os agentes estão confiantes de que agora a gente está entrando numa onda boa. Então, tudo isso, esse deve ser o sentimento que a gente deve encerrar o ano de 2017. O último trimestre deve trazer esse sentimento de que a economia já começa a dar sinais bem consistentes, não sinais positivos que a gente teve ao longo de 2017, mas sinais de consistência de recuperação econômica. Isso vai ser bem interessante, essa dinâmica de último trimestre. Bom, pessoal, agora eu vou passar um pouco para as perguntas de vocês. A gente já está chegando no finalzinho, eu vou responder então. Só pedir um segundo que eu vou tentar pegar as perguntas de vocês. Vamos lá. Então, se está muito cedo para falar de eleição, é interessante olhar para nessas pesquisas. Não é interessante. Assim, se a gente já fez um estudo aqui dentro da XP sobre um ano antes das eleições, se de fato as pesquisas mostravam alguma coisa, se elas já indicavam quem seria o candidato vitorioso, se não indicavam, e elas erravam muito feio. Então não é realmente o ano antes das eleições para olhar quem é o candidato que vai ganhar. Agora, as pesquisas qualitativas, ou seja, eles junto com quem você acha que deve ganhar, eles fazem diversas perguntas, estou falando do Datafolha, do Ibope, é um questionário gigantesco. Então tem outros pontos interessantes. Por exemplo, o Datafolha divulgou que duas qualidades são as mais procuradas nos eleitores para o ano que vem. Honestidade, não está envolvido com nenhum tipo de acusação, e também experiência. Isso já é importante para determinar quais candidatos que estão surgindo que realmente têm uma força, um potencial maior. Isso é interessante, as pesquisas qualitativas são mais interessantes e, óbvio, essas quantitativas ajudam a mostrar articulação, mostrar o que os candidatos vão ter de força interna nos seus partidos. Mas
Vamos lá. Pergunta aqui. Bom, de eleição. De novo, é interessante olhar essas pesquisas por conta disso. Se o Dória não entrar no PSDB, qual partido? Bom, o DEM, obviamente, ele está tentando se alçar com um candidato presidenciável. Por que os candidatos, falar agora um dado estatístico e já corroborar com essa pergunta do Júlio, por que os partidos gostam de ter um candidato presidenciável com alguma... Não que eles não acreditem que vão ganhar, mas aqueles partidos, digamos, médios, ou que não são PMDB, PSDB, PT, que já tem uma memória eleitoral muito forte no eleitorado. Por que é interessante para um partido médio ter um candidato competitivo nas eleições presidenciais? Vou te dar um exemplo. Numa das últimas pesquisas do Datafolha, foram perguntar para os eleitores do Lula diversas perguntas, se eles votariam nele, independente de corrupção, enfim. Mas uma pergunta chamou a atenção. Eles perguntaram qual que foi o último cargo que eles votaram no Lula. E acho que entre 18% e 20% não sabiam dizer se o Lula tinha sido presidente, governador, prefeito, deputado, senador. Eles não sabiam para qual cargo eles tinham votado o Lula. Então isso interfere. Na hora da votação, o eleitor... Esse tipo de eleitor, ele não sabe exatamente qual que é a hora de apertar o número do Lula. Ele simplesmente pega o número dele, aperta várias vezes na urna eleitoral, aí, com algumas variações, mas enfim, ele aperta várias vezes, porque ele acredita que é assim que ele está votando no seu candidato. Então, isso é um tipo de ponto que faz com que esses partidos médios busquem um candidato competitivo, mesmo que eles acreditem que ele não vai ganhar, mas simplesmente para ter essa memória no dia da eleição, para que mais candidatos do seu partido para outros cargos tenham uma força maior. Mas esse é um exemplo, mas tem bem mais dinâmicas quanto isso. Perguntaram da Catalunha, vamos lá. Gente, o que é importante ficar atento sobre a Catalunha e a Espanha? Acredito que assim, esse não é o primeiro referendo que a Catalunha tenta implementar nos últimos 5 anos. Acho que em 2014 ou 2015 eles fizeram a mesma coisa. A Espanha de fato negou, a Espanha não reconhece esse tipo de referendo. E por que agora tem um efeito ainda pior para a Catalunha do que há 2, 3 anos atrás? Acho que há um ano atrás a gente teve o Brexit lá no Reino Unido. Então o Reino Unido votou a população para sair da União Europeia e foi aquela festa interna defendendo que a região ia crescer mais, que ia sair das amarras, foi uma felicidade até. Um ano depois, agora em 2017, a gente está tendo agora em outubro os últimos dias da primeira rodada de negociação do Brexit. E o que está acontecendo? O Reino Unido está saindo basicamente com o rabo entre as pernas. Tudo o que foi pedido eles não estão conseguindo implementar na mesa de negociação com a União Europeia. E a União Europeia está sendo extremamente dura nas condições para o Reino Unido sair. Então o Reino Unido saiu dizendo que não ia pagar o que estava as contribuições do último ano, não ia pagar de 2017 nem de 2018, que achavam um absurdo, que tinha que pegar esse dinheiro e investir internamente, não para o bloco inteiro. Bom, agora eles estão fechando um acordo para pagar entre 60 e 100 bilhões só para sair do bloco. Então já é um ponto negativo. Diversos direitos de trânsito entre membros da União Europeia com o Reino Unido. A União Europeia está exigindo que se eles de fato quiserem algum tipo de acordo comercial, eles vão ter que manter esses direitos, que era algo que o Reino Unido não queria de jeito nenhum. Então, esse é um exemplo de como a União Europeia está dura contra esse tipo de movimento que possa enfraquecer o bloco, o bloco em si. Então, aparece a Catalunha querendo se separar da Espanha. Bom, se a União Europeia reconhecesse isso, só incentivaria diversos movimentos separatistas em outros países da União Europeia a
ganharem força, falarem, se aconteceu lá, a União Europeia reconheceu e deu todos os direitos de acordo comercial de um membro da União Europeia para a Catalunha, eu também quero. Então isso não vai acontecer agora. A União Europeia está saindo de um movimento extremamente bem sucedido na primeira rodada de negociação do Brexit, e ela vai dar todo tipo de apoio para a Espanha nesse assunto. Ela não vai apoiar a Catalunha se separar, e isso vai enfraquecer bastante o movimento. Vai ser, obviamente, dias de dias muito ruins para a Catalunha internamente, para a Bolsa da Espanha internamente. O euro vai sofrer um pouco, mas, de novo, a tendência do euro contra o dólar não é de enfraquecimento, é justamente o contrário. A região está crescendo mais do que o esperado, está puxando para cima o crescimento do mundial e está crescendo acima dos Estados Unidos. Está sendo uma surpresa muito forte, e isso deve, junto com outros temas, fortalecer o euro. Se alguém quiser que eu entre mais nesse detalhe, pode mandar pergunta no chat. Vamos lá. Quando que essas pesquisas acho que vão ser mais assertivas? Ainda é cedo para se basear nelas? Então, é um pouco cedo sim para se basear nessas pesquisas quando a gente olha para quem de fato tem chance de ganhar no ano que vem. Como a gente fez o estudo para trás, ainda é muito cedo. Acho que tem muitos eventos ainda para acontecerem para a gente saber de fato quem são os candidatos. Acho que agora, o que já dá para saber? Muito provavelmente a gente vai ter uma eleição bem diferente das últimas eleições que foram polarizadas entre PT e PSDB. Em 2018 a eleição deve ser muito mais fragmentada. Então vários candidatos com boa chance de ir para o segundo turno e aí sim se tornar o próximo presidente. Para quem quiser um exemplo, a eleição do Rio de Janeiro foi bem nesse estilo, a gente deve ter algo parecido. Um outsider como possível candidato, se tem uma chance dele ganhar espaço, tem sim, e acho que esse outsider ele ainda não seria um dos que se posicionaram, ainda dos principais nomes que estão aparecendo nas pesquisas. Não é um candidato que levantou ainda essa voz como um candidato, mas prestem atenção sim, porque tem boa chance de aparecer um outsider muito forte para 2018. O que mais? Lula e Bolsonaro no segundo turno? Bom, Lula e Bolsonaro no segundo turno, de fato, seria uma disputa bem curiosa. Assim. É difícil falar para onde que o eleitorado brasileiro migraria numa disputa entre Lula e Bolsonaro. Acho que muito mais para determinar essa disputa seria só confirmar aqui se está tudo certo, que tem gente falando que caiu aqui a transmissão. Tudo certo, produção? Então tá. Lula e Bolsonaro no segundo turno, acho que depende muito mais do que eles vão sinalizar se eles chegarem nesse segundo turno. Acho que muita chance de que um dos dois mude um pouco o seu discurso para tentar pegar o resto do eleitorado, se eles forem para lá. Acho que não tem muito como falar hoje, um ano antes, boa parte dos candidatos, os dois candidatos estão com um discurso que eles muito provavelmente vão mudar bastante ao longo da sua campanha eleitoral. Eles ainda estão muito mais focados no seu nicho do que no eleitorado inteiro, e para ganhar uma eleição você não pode simplesmente focar no seu reduto, você tem que conquistar muito mais aquele eleitor mediano. Para quem quiser, tem uma literatura bem extensiva aqui, quiserem mandar, a gente pode mandar isso para vocês. Tem vários estudos que quem define a eleição no Brasil é o eleitor mediano, não é esse eleitor extremo por aqui. Sobre o desfecho da título em Coreia e Estados Unidos. A visão da casa sempre foi a que nem falaram aqui. A China resolveu. A China interferiu, pressionou bastante. A gente sempre acreditou, ainda acredita, né? Porque acho que ainda vai ter mais declaração chata de um lado quanto do outro, mas que não deve chegar às vias de fato. Ou seja, Coreia e Estados Unidos, Coreia do Norte, Estados Unidos não devem se entrar em um conflito armado, muito porque a Coreia do Norte sabe o quanto devastador seria para o seu país entrar nesse tipo de conflito. Estados Unidos, eu até acreditaria que se o Trump começar a enfraquecer bastante internamente, a
se ele perder essa disputa de reforma tributária, talvez seria uma divergência, tirar um pouco a atenção interna. Isso historicamente nos Estados Unidos funciona muito. Você arranja um inimigo externo, aumenta a sua popularidade. A popularidade do Trump, para quem não sabe, voltou a recuar agora. Ela tinha ascendido um pouco com o posicionamento dele incisivo em cima da Coreia do Norte. Então talvez isso ajudaria aqueles que acreditam que tem chance de explodir um conflito por lá. Mas por enquanto ainda permaneço na posição de que não deve desencadear num conflito. Sanções são o caminho mais provável, então sanções econômicas, você bloqueia qualquer tipo de ajuda à Coreia do Norte. Aquelas empresas que fazem negócios com a Coreia do Norte, elas entram na lista negra dos Estados Unidos. A lista negra dos Estados Unidos foi algo criado pelo presidente Clinton. Se você é uma empresa que faz negócios com a Coreia do Norte, você vai ter que abrir todos os seus dados. E os Estados Unidos podem decidir que nenhuma empresa pode fazer negócio com você. Então, é bem mais para esse lado. Qual vai ser a redução como ficou a situação da redução de balanço de ativos dos Estados Unidos? Qual o ritmo? Bom, vou chegando ao final aqui das perguntas, então se tiverem alguma última questão, por favor, me mandem. Falar então essa última aqui. Balanço então de ativos dos Estados Unidos, como vai ficar a redução? O que é importante prestar atenção sobre isso daqui para frente? Então os Estados Unidos começa agora em outubro o programa de reversão de compra de estímulos. É exatamente o que foi feito para manter a taxa de juros de longo prazo mais baixa. Agora eles vão tentar retirar essa política. Então, nos últimos anos, os Estados Unidos comprou ativos pra caramba, aumentou muito o seu balanço, chegaram a 4,1 trilhões de dólares o balanço do Banco Central norte-americano. Isso promoveu uma enxurrada de recursos, liquidez global aumentou muito. Agora eles vão começar a reduzir sistematicamente. O que o Fed está fazendo? Ele está deixando o mais transparente possível. Eles deixaram bem claro que qualquer tipo de movimentação vai ser muito explicada previamente para o mercado. E eles começam a reduzir 10 bilhões por mês agora em outubro. E a cada trimestre eles sobem mais 10 até chegar a um teto de 50 bilhões. E assim eles vão reduzindo aos poucos. Como que funcionam esses 10 bilhões? Então, se eles tiverem para o mês de outubro 20 bilhões de uma compra para vencer, então eles recompram mais 10, deixam vencer mais 10. Se tiverem em novembro 40, recompra mais 30, deixa vencer mais 10 e assim é a conta. Nada muito mágico. Eles vão deixar então vencer essas compras de ativos simplesmente para reduzir esse balanço que foi muito aumentou bastante nos últimos anos. A política natural, a economia dos Estados Unidos foi bem impactada por essa política monetária nova. Então, boa parte dos investidores não sabem exatamente como que a economia vai reagir a essa mudança, mas acho que está sendo muito bem sinalizado pelo Fed. Agora, lembrem que a Janet Yellen, presidente do Fed, sai do seu cargo em fevereiro de 2018. E junto a isso, a gente tem a nova sucessão, tem alguns nomes que estão surgindo. Hoje a gente mandou uma tabelinha no Morning Call sobre os principais. E fica o questionamento se o próximo presidente do Fed vai desejar realmente continuar com tudo que está sendo feito agora. Se ele vai adotar um ritmo mais forte, se ele vai adotar um ritmo mais devagar, se ele vai aumentar a taxa de juros de forma mais acelerada, se vai continuar com esse ritmo gradual. Então isso é um ponto também muito importante para ficar atento. Bom, pessoal, vou chegando ao final do programa, conversamos bastante hoje. Acho que um ponto que vocês fizeram bastante perguntas sobre as pesquisas eleitorais. Talvez na semana que vem, então, eu possa trazer aqui essas pesquisas qualitativas e mostrar quais são os pontos que são importantes vocês ficarem atentos agora nessas pesquisas. Mas, de qualquer forma, reitero o que eu disse agora. É muito mais importante olhar para essas partes qualitativas da pesquisa do que
para a parte quantitativa. Então, para quais candidatos vão aparecer em primeiro, segundo, terceiro, mas por que a população está indicando que vai votar no ano que vem. Acho que isso é mais importante, porque isso não vai mudar tanto. Ela não consegue identificar hoje. Historicamente, depois de setembro, as pesquisas são extremamente mais precisas. Então, setembro do ano que vem, a gente está bem longe ainda de quando que as pesquisas de fato ficam muito mais precisas. Mas para ser um pouco mais, dar um prazo um pouco mais curto, depois de abril do ano que vem, quando a gente tiver os pré-candidatos bem definidos mesmo, a gente vai, pelo menos internamente, seus partidos, a gente vai ter essas pesquisas um pouco mais, entregando um pouco mais de informação valiosa para o mercado. Mas o mercado vai colocar isso no preço bem antes. Então, agora que essa agenda econômica está chegando, digamos assim, ao final desse mandato Temer, as pesquisas para o próximo ano são extremamente guidance para a Bolsa. Por último, você acha ainda que pode aparecer alguma coisa de Lava Jato que vai inverter as condições do mercado? De novo, eu acho que o mercado vai ficar cada vez mais atento em quem vai ser o próximo presidente depois de 2018 do que para o governo atual. Acho que o governo atual cada vez fica mais em segundo plano e o próximo governo fica cada vez mais no preço de ativos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais, que vocês fiquem mais bem orientados para o final desse ano com a apresentação de hoje. E sempre que precisarem entrar em contato, a nossa área de análise está à disposição de vocês. Bom resto de semana e até semana que vem.